Bem, eu sou a Carolina Nascimento e eu sou sócia da empresa de consultoria River Global. E a River Global ela é representante do US Dairy Export Council na América do Sul. O USDEC, como a gente chama carinhosamente a organização, ela é uma agência que trabalha exatamente para os produtores de lácteo dos Estados Unidos. E a gente tem um trabalho muito próximo também com o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que é o USDA, e o nosso trabalho é estritamente institucional, técnico-científico e também, claro, de desenvolvimento de negócios. Então, contem conosco para se aproximar dos exportadores de ingredientes lácteos dos Estados Unidos. É um prazer que a gente está aqui hoje com vocês para o nosso segundo webinar. Espero que alguns de vocês tenham participado do nosso webinar anterior no mês passado. E este é o segundo de uma série de 4 eventos online, todos tecno-educacionais. E a gente vai abordar em diferentes momentos, diferentes aspectos dos ingredientes lácteos dos Estados Unidos. Nosso tema de hoje é como os ingredientes lácteos dos Estados Unidos atendem o mercado e as tendências do consumidor atual. Então, a gente vai aprender hoje um pouquinho mais sobre como a gente pode contar com esses ingredientes lácteos dos Estados Unidos para inovar, especialmente em tempos de uma mudança interessante desse mercado consumidor, de um consumidor, talvez com algumas características que foram muito aceleradas por conta da pandemia e, enfim, vai ser uma discussão muito interessante. Eu gostaria, nesse momento, de dar as boas-vindas aos nossos palestrantes do dia. Então, primeiro eu gostaria de dar bom dia a Terry Rexford, e ela trabalha conosco no US Dairy Export Council. Bom dia, Terry. Good morning, Carolina. Bom dia, Carolina. Bom dia. Agora, eu gostaria de dar as boas-vindas e bom dia ao Nicolas Rubio, que é o diretor do escritório do USDA, do ATO, no Consulado Americano em São Paulo. Bom dia, Carolina, e bom dia para todos os participantes hoje. Obrigado pelo convite. Obrigada, Nicolas. E agora, a dona Barry, que é a nossa querida consultora que vai discutir as tendências do mercado hoje conosco. Bom dia, dona. Good morning to everybody. Bom dia a todos. Eu adoraria ter tido a oportunidade de estar pessoalmente com todos, mas espero que a gente tenha um excelente seminário esta manhã. E bem-vindos. Dona, em um futuro próximo. Bom, eu gostaria também de fornecer alguns lembretes agora. Primeiro, esse webinar está sendo gravado. Então, nós disponibilizaremos essa gravação a todos os participantes depois, por e-mail. Então, fiquem de olho naquele e-mail de follow-up que vocês vão receber do Zoom nos próximos dias. E também, o segundo lembrete é que após todas as apresentações, a gente vai ter uma sessão muito interessante de perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade para submeter suas perguntas ou pelo chat ou pela funcionalidade de question and answers, perguntas e respostas aqui do Zoom, tá? Bom, a gente vai começar o evento agora com uma pequena pergunta para vocês, tá? E é um pouquinho também sobre tendências, tá? Então, deixa eu colocar ela na tela antes da gente começar com as apresentações. Tá aqui. Então, a primeira pergunta é sobre inovação, tá? Em quais linhas de produtos você acredita que há maior potencial para inovar? Fiquem à vontade para votar, pessoal. Boa participação. Olha, tá bem dividido, gente. Ok. Mais alguns segundos. Ok, finalizando agora. E muito interessante. E olha só,
talvez alguma coisa muito interessante, principalmente quando a gente fala de ingredientes lácteos. A maioria aqui escolheu alta proteína, então acho que vai ser um tópico bastante discutido aqui durante esse webinar hoje. Muito obrigada pela participação. Bom, pessoal, então eu gostaria de proceder exatamente para o início das apresentações. A gente vai começar com o Thierry e depois, lembrete, se preparem para a sessão de perguntas e respostas. Estamos bastante ansiosos. Maravilha. Então, vamos começar. Hi, everyone. Olá a todos, bem-vindos a todos os participantes. Muito obrigada por participarem deste nosso segundo seminário na nossa série de 2020. Sou Terry Rexroth, trabalho em marketing global para o US Dairy Export Council. Estamos muito felizes hoje de apresentar como os ingredientes lácteos dos Estados Unidos atendem o mercado e tendências do consumidor atual. Por favor, nos enviem suas perguntas. E, ao final, teremos a sessão de perguntas e respostas. Responderemos o número maior possível. Aquelas que não forem respondidas ao vivo serão respondidas posteriormente por e-mail. Em primeiro lugar, gostaria de falar do USDAC. Somos uma organização sem fins lucrativos que trabalha em nome dos produtores de leite. Desde sua fundação em 95, as exportações de lácteos aumentaram 7 vezes, chegando até aproximadamente 5,6 bilhões de dólares. Em 2019, a indústria de lácteos exportou o equivalente a 16% dos sólidos de leite americano. Temos escritórios localizados em diferentes partes do mundo, a Ásia, Oriente Médio e a América Latina. O nosso time global é focado em gerar demanda para os ingredientes lácteos e queijos dos Estados Unidos. Agora eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos palestrantes. O nosso primeiro palestrante, Nicholas Rubio, é o diretor, então, do Escritório de Promoção de Produtos Agroindustriais aqui no Consulado de São Paulo. E ele também dá suporte à exportação de lácteos ao Brasil. A nossa palestrante principal é a Donna Berry, que é a dona da empresa Dairy and Food Communications. Ela está nessa área de lácteos desde 93 e ela se foca em inovação e produtos lácteos. Ela vai inspirar a todos com um panorama das principais tendências e como os ingredientes lácteos dos Estados Unidos podem ajudar os processadores da América Latina a inovar. Bem-vindos a ambos. Bom dia, sou o Nicholas Rubio, sou diretor do Escritório de Promoção de Produtos Agroindustriais aqui em São Paulo. Estou muito satisfeito por estar aqui e compartilhar informações sobre a dinâmica de comercialização de lácteos. Gostaria de falar sobre a nossa presença aqui no Brasil. Temos 3 escritórios, um que lidero aqui em São Paulo, que é o nosso escritório de promoção agroindustrial, e também temos serviços que se focam na promoção do comércio, mas 2 outros escritórios em Brasília. Um que é o escritório que se foca nas relações comerciais e também inteligência. Temos um escritório também muito importante que é o serviço de inspeção de saúde animal e vegetal. Estão focados em acesso do mercado, retenção de produtos americanos, regulamentos de exportação e facilitação do comércio. Se precisarem de quaisquer informações adicionais, visitem nossos websites, onde encontrarão mais informações e atividades nos quais estamos envolvidos. Também gostaria de lhes falar um pouco mais sobre o nosso trabalho em inteligência de mercado. Nós publicamos vários relatórios que são abertos, nós os chamamos de relatórios GAIN, e eles estão focados em vários assuntos, incluindo commodities, relatórios, por exemplo, sobre as diferentes indústrias. Também temos um guia para o exportador, temos um relatório para ingredientes alimentares, processamento, um sobre varejo, outro sobre food service, outros sobre commodities específicas e também sobre regulações e normas para importação para o Brasil.
Todos eles são atualizados anualmente e o nosso objetivo é ajudar os exportadores americanos e os importadores brasileiros para que possam entender melhor como trazer esses produtos para o Brasil. Também neste ano, com a pandemia, nós incluímos agora serviços virtuais entre as nossas atividades. Estamos muito satisfeitos em oferecer a todos, a partir de 2021, uma plataforma USA. Será uma plataforma virtual, onde nós apresentaremos os produtos e os importadores poderão ver não só o que está disponível, as novas tendências nos Estados Unidos, mas também se conectar com os exportadores. Um outro exemplo de serviços virtuais que nós tivemos que ajustar e também para dar suporte aos stakeholders são eventos virtuais de comércio. Nós tivemos um já bem sucedido que aconteceu em outubro, no dia 1º, foi um programa piloto que transcorreu muito bem, esperamos poder repeti-lo no futuro, trazer mais exportadores americanos para que se conectem com todos aqui. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre a dinâmica para o setor de lácteos. Como podem ver neste gráfico, a Nova Zelândia, a União Europeia e os Estados Unidos são os 3 principais exportadores. Com relação aos Estados Unidos, e vou me focar aqui em 2019, vou falar dos destaques e depois vamos falar o que está acontecendo em 2020. A exportação de lácteos dos Estados Unidos aumentou em 2019 em 8%, 5,9 bilhões de dólares, apesar de todos os desafios que foram enfrentados. O México, Canadá e China são os 3 principais mercados de exportação, 44% do nosso faturamento. Na América do Sul, nós também tivemos uma grande oportunidade para o setor de lácteos dos Estados Unidos, um crescimento impressionante, 34% de aumento comparado a 2018. E quais foram os principais drivers? Bem, em primeiro lugar, os preços globais que foram aumentando contribuíram também para o aumento no valor do queijo e do leite em pó desnatado, dessas exportações. Também tivemos aproximadamente 60% desses produtos exportados para regiões onde temos acordos de livre comércio, México, Canadá e Coreia do Sul. E em 2019, nós observamos que apesar de todos os problemas que nós tivemos com a China, o mercado chinês, nós observamos então que para a China nós tivemos uma queda de 44% comparado a 2018. Não só por questões das tarifas, da retaliação de tarifas, mas também do impacto da febre suína africana na China. Agora, olhando para o futuro e pensando agora em 2020, as exportações dos Estados Unidos no começo do ano eram preocupantes e a indústria teve que se ajustar para poder oferecer suporte para o setor de food service e também se concentrar para vendas no varejo. Mas apesar de todos esses problemas trazidos pela pandemia e pela adaptação que foi necessária, a indústria conseguiu continuar a atender as demandas para os nossos clientes do exterior. E nós tivemos, então, as exportações para o mundo que aumentaram em 14% comparado a julho de 2019. Também uma demanda pela importação por esses produtos permanece forte em economias em desenvolvimento, incluindo a América do Sul. E com relação à China, como já falei anteriormente, nós esperamos, então, que a gente aumente as exportações, conforme a China agora consegue redesenvolver todo o seu rebanho suíno. Mais especificamente agora sobre o Brasil, os Estados Unidos continuam a ser bastante competitivos em ingredientes lácteos, principalmente no soro do leite de leite em pó, lactose e concentrado do soro em pó. Aqui nós temos as exportações ao Brasil comparado também a outros países. As exportações para o Brasil aumentaram 54,3%. Quando nós falamos de julho
até julho comparado a 2019. E aqui no Brasil, principalmente quando pensamos nas proteínas que podem ser usadas para posterior processamento voltado para o mercado brasileiro. Somos ainda muito competitivos com relação aos concentrados isolados da proteína do soro, que representam 60% da participação de mercado do Brasil. Eu gostaria também de destacar que esses produtos, eles estão sendo voltados para a indústria de suplementos e para produtos com alto teor de proteína, que é importante para os exportadores e para o mercado brasileiro. Gostaria de falar agora um pouco mais sobre como a gente vê o mercado brasileiro, isso a perspectiva do USDA. Eu gostaria de começar falando das realidades do mercado, das oportunidades. Bem, os produtos americanos ainda determinam tendência aqui no Brasil. Há um intercâmbio cultural entre os dois países com relação a como os nossos produtos são vistos pela população como produtos de alta qualidade e também achamos que nós podemos ainda melhorar a nossa presença neste mercado, oferecendo benefícios adicionais para a indústria brasileira. Nós também temos alguns outros aspectos que devem ser considerados, principalmente a variação cambial. Nós sabemos que isso pode tornar o nosso produto mais caro, pode aumentar o custo dos nossos produtos e também torná-los até mais caros do que deveriam ser. Aqui nós temos um exemplo do que eu quero dizer quando eu falo que o mercado brasileiro ainda carece de produtos americanos. Este gráfico mostra, então, a participação de mercado para consumidores e quanto é a participação de ingredientes lácteos e de onde vêm esses produtos aqui do Brasil, principalmente da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. E claro que isso está ligado, então, à questão ao acesso, e a isenção de tarifas. Mas quando a gente olha para a União Europeia, a participação deles é de 30%. E os desafios que eles enfrentam são muito semelhantes ao que os produtos americanos enfrentam também. Então, vejam aqui que o produto americano tem uma participação de apenas 5,4%. E nós precisamos, então, identificar esses produtos, os exportadores e apresentar informações a todos para que nós possamos, então, aumentar essa participação. Alguns dos produtos que nós acreditamos ter um bom potencial no Brasil, como já falei, é o setor de proteína aqui no Brasil. É um que pode se beneficiar com muitos dos ingredientes lácteos dos Estados Unidos. Aqui eles estão olhando para os consumidores, são consumidores que querem produtos mais naturais, mais saudáveis e também produtos que possam oferecer benefícios ao estilo de vida. E nós sabemos que este é um setor que ainda tem muitas oportunidades aqui no Brasil. Os exportadores querem atender o mercado brasileiro, para que a gente possa também oferecer maior suporte no futuro a todos. Eu não gostaria de perder a oportunidade de falar um pouco, então, sobre a nossa campanha Food Experience, que está disponível no Instagram. Esta campanha é uma oportunidade para destacarmos a diversidade e a alta qualidade dos produtos americanos para os consumidores brasileiros e espero que possam, então, acessar esta campanha para que possam conhecer melhor o que podemos oferecer a este mercado. Bem, com isso, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite. Aqui nós temos o meu e-mail, meus contatos, para que possam obter mais informações. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção. Well, hello, everyone. Thank you for this Olá a opportunity to todos. speak to you about food and beverage in the year 2020. Gostaria de falar, então, sobre a inovação em 2020. Bom, não está sendo tão fácil como a gente achava, mas alimento é uma necessidade. E os produtos lácteos são excelentes para oferecer a nutrição. Portanto, há muitas oportunidades para nós
E agora vamos fazer um tour sobre novos produtos disponíveis, quais são as tendências, onde é que há oportunidades para que usem a sua criatividade. Eu adoraria se eu pudesse estar no Brasil, conhecendo essa cultura, e fico muito triste de ter que fazer isso virtualmente, mas independentemente, espero que possam obter informações, depois voltar aos seus laboratórios de desenvolvimento de produtos e usarem a criatividade. Nós estamos aqui para ajudá-los. Bem, a verdade é que o desenvolvimento de produtos precisa ser explorado com relação às novas maneiras que as pessoas estão comprando, preparando e consumindo alimentos. Quem é que diria que hoje os alimentos seriam entregues por alguém andando numa bicicleta, um pedido que você fez há 1 hora e que essa seria a nova norma? Mas não vejo isso mudando no futuro próximo. Portanto, quais são essas oportunidades, né? Nós temos a questão de portabilidade, produtos que oferecem uma única porção, então muita ênfase na embalagem, integridade do produto, criando produtos lácteos que atendam exatamente esse espaço. Bem, todos nós hoje ficamos mais tempo em casa, a gente não sai mais para comer fora e cada indivíduo da família tem as suas próprias necessidades funcionais e nutricionais. O consumidor mais jovem é o que eu chamo de apetite novo. Não é que eles estão comendo só para se alimentar, pela energia, nutrição, não, mas eles também querem a experiência. E é isso que torna a inovação hoje tão divertida. Nós estamos aprendendo a sermos mais criativos com os nossos alimentos e também nós nos divertimos com isso e a gente precisa aprender como navegar isso. E hoje a refeição é o ponto alto. Nós temos que até tomar cuidado para não comer demais durante a pandemia. Mas vejam que os alimentos, mais uma vez, é o ponto focal do nosso dia, das nossas famílias, de quando nos reunimos. Consumidores mais velhos, principalmente nesta época, onde parece que eles são a população mais vulnerável, né? Eles têm necessidades e vontades reais. A gente sabe que as preferências mudam com a idade, as papilas gustativas mudam, o número de calorias necessárias mudam e o organismo começa também a se deteriorar aos poucos. E proteína de alta qualidade é crítica para que esses indivíduos possam manter um bom desempenho. E claro que esses consumidores mais velhos, eu mesma já estou me tornando né? Nós precisamos desafiar o envelhecimento e nós temos então produtos no mercado que nos permitam viver uma vida mais saudável, sem dor, tudo isso é muito atrativo. E os ingredientes lácteos, que são proteínas de alta qualidade, têm a possibilidade de oferecer tudo isso. A ciência comprova isso e os consumidores reconhecem isso também. O consumidor mais jovem, ele gosta de lácteo que seja nutritivo, delicioso, que possa comer com cereais, com cookies. É uma bebida para repor energia após o exercício. Mas não é só leite, é queijo, iogurte, sorvete, todos os snacks. Mais uma vez, deliciosos, nutritivos, não poderia ser mais simples, certo? E é tudo ligado à simplicidade, isso é fundamental. A tendência Clean Label, a ideia de não acrescentarmos químicos nos nossos alimentos e nem no nosso organismo, né? Manter a lista de ingredientes simples, usando ingredientes lácteos, produtos lácteos, leite, manteiga, leite em pó desnatado, proteína do soro do leite. É tudo alimento de verdade, não é produto químico. E são ingredientes que as pessoas entendem, elas adotam. Mais uma vez, é simplicidade, é uma questão de manter tudo clean. Mas nem faz tanto tempo assim, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Os ingredientes lácteos, como o soro nos isolados proteicos do leite, os isolados nos concentrados, tudo isso sempre foram muito adotados por atletas, por pessoas que se exercitam muito, fisiculturistas, mas tudo isso era muito limitado, né? A forma de como eles consumiam tudo isso era basicamente barras e as primeiras
foram ao mercado há 30, 40 anos nem eram gostosas, e misturas em pó para fazer as bebidas. Mas graças à dedicação de fornecedores de ingredientes lácteos aqui dos Estados Unidos, universidades, instituições de pesquisa, nós identificamos novos formatos, mais funcionalidade nesses ingredientes. Com isso, nós conseguimos que os desenvolvedores de produtos alimentícios colocassem ingredientes lácteos em vários produtos, snacks, cereais, de café da manhã, pães. Eu tenho grandes exemplos que vou compartilhar para que percebam que as oportunidades são infinitas para que a gente possa desenvolver formulações com ingredientes lácteos dos Estados Unidos e de alta qualidade. Por quê? Porque esses ingredientes fazem parte dessas inovações, dessas tendências. Por exemplo, snacks hiperproteicos, eles vão saciar a energia, clean label. Nós também temos a questão do vegetariano, não vegano. Nós temos todo esse movimento plant-based, evitando produtos que contenham carne. E a verdade é que a maior parte das pessoas que estão adotando o que nós chamamos de dieta flexitariana, não são veganos. Não são necessariamente nem vegetarianos, só querem diminuir a ingestão de carne. E os ingredientes lácteos tornam esses alimentos deliciosos. O que é melhor que queijo derretido com seus vegetais ou molho, cremes com manteiga? Portanto, os lácteos fazem com que tudo que é vegetal fique mais gostoso. Eu adoro falar isso, porque realmente combina muito bem. Produtos zero lactose. Nós temos hoje tecnologias para retirar a lactose dos ingredientes ou então durante a fabricação dos alimentos. Portanto, os consumidores não precisam mais evitar os lácteos. Porque eu sou intolerante à lactose. Não, a gente pode mudar isso. Nós podemos tornar hoje esse produto sem lactose. E a todo espaço da dieta keto-cetogênica, nós observamos um crescente interesse nisso. E quando você faz um produto que seja low carb, bom, você tem que aumentar o teor proteico e também o teor de gordura. A gente entende isso. Cremes, leite integral, manteiga, ingredientes lácteos, eles atendem muito bem essas tendências atuais sobre o que os consumidores querem, no que eles estão adotando e no que eles estão realmente comprando. E os lácteos foram realmente adotados durante a Covid-19, essa pandemia. Nos primeiros 2 meses de lockdown aqui nos Estados Unidos, a venda desses produtos aumentou vertiginosamente. As pessoas reconhecem o valor positivo que você obtém do leite, queijo, manteiga, sorvete. E também nos produtos que incluem esses ingredientes, pizzas congeladas, refeições preparadas que contêm queijo e também alimentos hiperproteicos. Então, o bom custo-benefício é familiar, ele dá conforto. Quando você está alimentando seu organismo, e seu organismo é saudável, você consegue fortalecer seu sistema imune, combate todos os micro-organismos. Mas, gente, cozinha em casa. Houve um momento nos Estados Unidos onde os varejistas, por exemplo, farinha, manteiga, não tinha mais para comprar porque todo mundo estava cozinhando em casa. Também aumentou o consumo consciente dos snacks. Isso é super importante. Todo mundo ficando em casa, ninguém mais come fora. Então é tão fácil passar pela cozinha e você pega um snack lá toda vez que você passa pela cozinha, né? Mas o mais importante é que não é mais junk food. Então, a gente tem o consumo de snacks e as pessoas querem que seja algo saudável, nutritivo, e os lácteos trazem isso. A gente tem tempo hoje para tomar café da manhã. Ninguém mais sai correndo só com uma banana na mão. Você agora consegue sentar, consegue comer cereais com leite, ou você faz uma omelete com queijo, ou um bagel de alto teor proteico. E as refeições em família? Gente, aqui durante o lockdown, eu tenho 2 filhos, um que está no ensino médio, outro na faculdade, os 2 voltaram para casa, todo mundo com educação à distância, meu marido no computador, eu no computador, nós 4 trancados, né, fazendo mesinhas improvisadas, e o ponto alto eram as refeições em família. A gente se reunia, relaxava, pegava um copo de leite e aquelas refeições que eu mesma preparava.
Foi realmente impressionante ver como é que os consumidores, quando as pessoas têm tempo de dar uma parada, realmente adotam os lácteos em função de tudo que eles oferecem. Eu espero que isso continue, porque agora a gente faz parte desse novo normal. Então, vamos agora começar a explorar as inovações que temos no mercado. Espero que isso lhes traga algumas ideias para que possam voltar ao seu laboratório e começar a fazer um trabalho de desenvolver produtos. Aqui nós temos um cracker de queijo, mas é diferente, não é dos que a gente encontra no supermercado. Acho que no Brasil existe produtos, né, desse tipo. Quando eu viajava, eu sempre fazia essa apresentação e eu sempre ia aos supermercados no dia anterior para ver que tipo de produtos estão disponíveis naquele mercado para que eu pudesse fazer comparações e falar de coisas que todo mundo entendesse. Agora, eu estou aqui em Chicago, não tenho como fazer isso. Quem sabe no futuro, né? Mas, enfim, são crackers de queijo que são mais do que queijo, são enriquecidos com proteína do leite, 10 gramas de proteína por porção. E como é que isso se compara aos crackers tradicionais de queijo, como o cheddar goldfish, por exemplo, que dão 3 gramas de proteína, muito mais carboidrato, enquanto que estes, com concentrado proteico, eles elevam esse teor proteico e passa a ser um snack hiperproteico. Aqui nós temos o que parece ser um salgadinho, mas é um concentrado proteico de soro de leite, que é o principal ingrediente. Eles são temperados como se fossem potato chips, 15 gramas de proteína num salgadinho. A gente nunca pensa em salgadinho como fonte de proteína, mas aqui está. Agora a gente consegue fazer isso. Aqui nós temos mais um. A gente não pensa em pipoca como fonte de proteína, mas aqui a gente tem pipoca, é pipoca de verdade. E veja que aqui a cobertura foi cuidadosamente formulada com múltiplos ingredientes lácteos para poder oferecer 10 gramas de proteína para cada porção de 2,5 xícaras. Isso é algo que no passado a gente nem pensaria que conseguiria de uma pipoca salgada. Aqui nós temos um salgadinho que foi fabricado, ele parece um pellet. Queijo e proteína do leite, então, são os responsáveis por oferecer 6 gramas de proteína por porção. E depois nós temos snacks para crianças. Super importante. Eu fico muito feliz porque eu não tenho mais filhos pequenos, mas fazer com que crianças pequenas comam alimentos saudáveis é um desafio, independentemente de onde você mora. Portanto, esses pequenos crackers, aqui eles têm queijo, soro do leite e leitelho para aumentar também o teor proteico. E os cookies? Nossa, a gente nunca vai pensar em cookies como sendo hiperproteico. Essa empresa é muito interessante, chama-se Cookie Department. Eles têm 5 ou 6 cookies diferentes, cada um com a sua funcionalidade. Um contém cafeína, então é aquele, me acorda. O outro é um cookie mais durinho. Ele tem também uma mistura de proteína parcialmente hidrolisada e isolado proteico de leite. 10 gramas de proteína por cookie. Ou seja, um cookie totalmente funcional, algo que a gente não esperaria de um cookie. Mais outro produto que faz parte desse padrão da dieta keto, cetogênica. Essa barra tem alguns crisps que são repletos de concentrados do soro do leite. Também a barra contém isolado proteico do leite e isolado proteico do soro do leite. 10 gramas de proteína por barra. E vejam, apresentado em diferentes sabores. O Quest, esta é uma empresa super interessante. Se não fossem pelas proteínas lácteas, essa empresa não existiria. Eles desenvolvem uma gama de produtos, eu vou mostrar alguns. Todos eles com uma mistura proteica, que a gente tem uma barra 21 gramas por barra. Aqui os chips que eles desenvolverem parecem uma tortilha. Além da mistura da proteína do leite, a cobertura, o tempero, é uma combinação de vários ingredientes lácteos para realmente aumentar o teor proteico. São tortilha chips. Você não consegue 20 gramas, né, em uma porção. Não é isso que a gente costuma ter. Pizza.
Aqui na crosta também eles colocaram isolado proteico do leite, isolado proteico do soro do leite. E é claro, a pizza também tem queijo como cobertura. Então hoje a pizza virou um alimento hiperproteico. E essa empresa oferece também uma ampla gama de bebidas prontas para consumo, pós, para preparar bebidas. Ou seja, essa empresa não existiria se não fossem os ingredientes lácteos, que são os principais componentes da sua linha de produtos. Outra empresa, Powerfoam. Eles estão no mercado há 5 ou 6 anos na categoria iogurte, iogurte grego, iogurte com hiperproteico. Depois começaram a expandir para outras categorias. Este é um snack refrigerado. Então, são pellets pequenos, com isolado proteico do soro do leite como um dos ingredientes principais. E esse recipiente todo oferece 30 gramas de proteína. Eles também têm esses produtos, esses smoothies nessas bolsas, também com uma mistura com proteína láctea. São excelentes para atletas, para pessoas que correm maratona, quando a pessoa precisa de um snack, né, para poder ganhar energia rapidamente. É muito fácil. E aqui, sendo criativo, né, mais um snack. Aqui são produtos refrigerados, é uma barra de iogurte grego. Então, agora é um snack que você pega com a mão e pode competir com uma barrinha doce. O recheio é de iogurte grego, proteína do soro do leite e leite desnatado com cobertura de chocolate. Esse é um outro produto bem bacana, é um smoothie de iogurte, ele é vendido na seção de iogurte. Ele combina iogurte com isolado proteico de soro do leite, mas a ênfase aqui é na fruta. Mais uma vez, é esse casamento entre lácteos com plantas, com vegetais. E como o lácteo torna tudo isso muito mais gostoso, é uma smoothie de iogurte, produto refrigerado. Este smoothie também é refrigerado, é combinação de leite em pó integral e soro do leite, também com grande ênfase nas frutas. Juicy Juice Protein. Esse é um daqueles produtos que quando eu vejo, falo, gente, por que isso não chegou antes no mercado? É 100% suco com benefício adicional de isolado proteico de soro do leite. Uma dessas embalagens tem 5 gramas de proteína, o que é impressionante para uma bebida que é um tipo suco e transparente. Ele é voltado para as crianças, você coloca na lancheira e agora eles podem tomar esse suco como snack. Iconic Kids, essa outra empresa, esse é um produto também para crianças que talvez não consigam se alimentar muito bem e você está tentando melhorar a dieta deles. Então aqui a gente tem muito isolado proteico, oferecer proteína de alta qualidade, 8 gramas, mas tem os sabores, tem nomes super divertidos para atrair as crianças. É uma bebida nutritiva para crianças. Mais uma para esse segmento, é o Super Breakfast. Esse é um produto estável à temperatura ambiente, portanto, super portátil, melhora o sabor quando está refrigerado, mas é leite com baixo teor de gordura, com a proteína, 12 gramas de proteína. Este outro produto é o Up and Go, é para ser para o café da manhã. Leite em pó desnatado é a principal fonte de 8 gramas de proteína, mas o que é mais importante é que ele não tem açúcar adicionado. Então, esse aqui é mais para adultos. Ele acabou de ser reformulado para que não tenha nenhum acréscimo de açúcar. Este aqui é uma das minhas inovações favoritas. Vejam a embalagem é patenteada. Dentro você tem iogurte líquido, é para um shake matinal, e a bebida é iogurte com baixo teor de gordura, mas também com concentrado proteico de leite, 18 gramas por frasco. Mas vejam aqui, no alto, a gente vê esse tubinho plástico que fica ao redor do gargalo, e aí você abre isso, joga lá dentro e chacoalha. Então, aqui nós temos ingredientes que você não conseguiria acrescentar antes. Não pode estar antes, porque senão eles ficariam muito expandidos, não é? Aqui a gente tem várias sementes de chia, quinoa, e algo que você acrescenta só um pouquinho antes de consumir. Para isso, você vai ter excelente textura e alto teor nutritivo. Esta é uma bebida nutritiva para adultos, nós temos muitas dessas no mercado, elas estão cada dia melhor, concentrado proteico de leite que oferece essa propriedade. Aqui é um produto da Atkins,
é uma bebida de proteínas com fibras. Aqui a ideia é que seja uma fonte constante de energia. E eu gosto também, vejam aqui da embalagem, aqui na frente, no canto inferior direito, fala proteína de alta qualidade. Mas não é só isso, eles também falam que proteína láctea. Isso é maravilhoso, porque isso mostra o valor, mostra que eles reconhecem que o consumidor percebe isso, ele sabe que tem proteína láctea presente nesse produto, ele dá valor. Aqui é um produto que foi lançado agora, depois da pandemia. Ele é voltado para diabéticos com baixo índice glicêmico, então você não tem aquele pico de açúcar. Como sabem, os diabéticos são mais vulneráveis ao vírus da Covid e por isso precisam ser super cautelosos. Mais uma vez, manter uma dieta nutritiva para que o organismo se mantenha forte, isso é essencial. E esse produto é feito com proteína do leite microfiltrada, 16 gramas de proteína por frasco, sem adição de açúcares, ou seja, voltado a um consumidor muito específico, mas falando de saudabilidade e bem-estar. Este é outro produto super bacana que eu também falo, por que não veio antes no mercado, né? Não sei se conhecem o Tide Pod, são cápsulas de detergente para máquina de lavar louça. Basicamente é isso. É 100% isolado proteico de soro de leite nessa cápsula. E a cobertura comestível, ela se dissolve, você simplesmente pega a sua garrafinha de água, depois de você ter malhado, coloca essa cápsula lá dentro, você preenche com água, você agita e pronto, já tem uma bebida. Ninguém precisa mais ficar medindo o quanto de pó, nem se preocupar que aquilo está esquentando dentro da sua bolsa. Não, você pega água fria, coloca essa cápsula, pronto, você mesmo fez a sua bebida. Este é um produto refrigerado com soro do leite hiperproteico, mais uma vez, ênfase soro do leite, 30 gramas em um frasco, que é considerado super alto. E a diferença aqui é que é uma bebida láctea energética. E eles estão aqui destacando a proteína do soro do leite. Este é um produto vendido na Inglaterra pela Nestlé. O que eu acho que é ímpar sobre esse produto é que ele vem num copinho e é um produto que você bebe. Quando você olha para ele, você fala, deve ser iogurte, mas não é. A versão para beber não é um iogurte líquido. Bom, a textura parece de um pudim. Portanto, é um produto que você come com colher, mas é proteína do soro e caseína. E a ênfase aqui é que eles contêm partes iguais de caseína também, e é muito importante para você repor depois do exercício. Então, é um reforço imediato de proteína. E a sua proteína vai absorver, o seu corpo vai absorver isso com o passar do tempo. Shamrock é uma empresa do estado do Arizona. Também trabalha nesse segmento de reposição de energia. É uma empresa de laticínios, todos os produtos são refrigerados. Esse produto foi lançado no começo deste ano, chama-se Rocking Refill, contém cafeína, é nutritivo em função do leite e do concentrado proteico do leite. Este é um café Icelandic Protein Coffee. Nós temos duas formulações, uma é para dieta keto, ele tem creme de leite, concentrado proteico, e é também uma bebida energética, tem cafeína, tudo isso num único frasco. Esse é um outro produto super bacana, chama-se Jofro Functional Cold Brew. Isso já está no mercado há alguns anos, né? É leite fermentado, isolado proteico do leite e soro. São 3 ingredientes lácteos, 16 gramas de proteína por frasco. Mas também tem muitas dessas descrições das tendências atuais, do que os consumidores estão buscando hoje. Não contém lactose, é probiótico, contém cafeína, a cafeína é natural, foi feita a partir do cold brew, desse método, né? E é tudo que o consumidor busca hoje. Aqui, só para mostrar, é o milk tea, que é uma espécie de
café, né? Como se fosse um café com leite, mas em vez de ter o café com chá. Há uma empresa japonesa que tem presença nos Estados Unidos, né? Se eu estivesse no Brasil, eu poderia ver se a empresa está presente no mercado brasileiro ou não. Mas é um chá pronto para bebida, estável à temperatura ambiente, com leite em pó. E eles lançaram isso há um ano com chá preto e matcha, e agora lançaram um com chá de jasmim, isso no começo desse ano. Só para mostrar que, com certeza, o mercado está adotando tudo isso como alternativa, algo diferente de você só beber café. Você tem agora esse tea latte. E o bubble tea é uma bebida bem legal, é difícil fazer isso em casa. Esse vem em lata, é estável à temperatura ambiente, ele tem chá com leite integral, portanto, você também tem proteína. E a gente tem essas bolinhas gelatinizadas, não é? Que são aromatizadas. Elas ficam dentro desse chá, então tem aquela textura diferente quando você está consumindo. Vamos falar agora um pouquinho de cereais e como os ingredientes lácteos funcionam super bem. Aqui nós temos um copinho que vai ao micro-ondas, é um muffin com probióticos, com muita proteína, concentrado proteico, leite em pó e manteiga. 20 gramas de proteína numa única porção. Você só basta acrescentar água, mexer, coloca no micro-ondas, o muffin está pronto. E aqui nós temos outros conceitos semelhantes. Aqui a gente tem um bolinho de caneca. Então, veja aqui, esse é para várias porções. Aí você pega uma porção com muito concentrado de soro do leite, coloca água, mistura, põe no micro-ondas e pronto. Você tem aqui um snack hiperproteico numa caneca. Mais uma formulação diferente, concentrado proteico do soro do leite, caseína micelar, uma mistura pronta para a caneca. E aqui é uma mistura para panqueca ou para waffle, concentrado proteico de soro do leite, creme de leite, leitelho. Você acrescenta água, mistura, coloca na frigideira, pronto. Panquecas e waffles prontinhas para você. Aqui temos um cereal instantâneo keto. É um tipo de mingau de aveia com proteínas lácteas, também para quem segue a dieta keto, que é um grupo que tende a evitar produto à base de cereais. Então, é um cereal especialmente formulado, hiperproteico, hipergorduroso e apenas 1 grama de açúcares. Pães proteicos, aqui é da Icon Mills, isolado proteico de soro do leite, ingrediente principal, 15 gramas por fatia. A maior parte das pessoas nem lembraria de pão como fonte de proteína. Agora, esta empresa acha assim que pão pode ser fonte de proteína? Não só o pão de forma, bagel, ele se chama P28, porque contém 28 gramas de proteína. Para isso, usa o isolado proteico do soro do leite. O mac and cheese. Bom, mac and cheese sempre foi uma fonte de proteína em função do queijo, mas aqui a gente também tem soro do leite e o muscle mac, que é uma massa, como se fosse um mac and cheese, mas aqui o molho é repleto de ingredientes lácteos e oferece 20 gramas de proteína por porção. Claro que tem queijo, mas também tem o soro do leite, leite em pó desnatado e os sólidos do leite. Aqui a gente tem um requeijão. Voltando então aos lácteos, esses produtos não estão usando necessariamente o ingrediente lácteo para aumentar o teor proteico, mas para tornar o produto delicioso, cremoso, com uma textura gostosa. Então, como eu falei, quando você fala em produtos também sem lactose, esse também tem a sua versão sem lactose. Então, esse tipo de produto é feito com leite em pó desnatado, concentrados proteicos do leite, mais um produto processado cremoso com vários ingredientes lácteos e apresentado em diferentes sabores. Esse aqui não é um produto lácteo, mas ao mesmo tempo é, porque ele tem muita proteína do soro do leite. Bom, esse produto foi inspirado no Nutella, mas é uma versão mais saudável, acho que a gente pode dizer, né? Tem isolado proteico do soro do leite. Esse creme contém mais de 20% de proteína do soro do leite e sem qualquer adição de açúcar. Aqui mais uma vez, aqui destacando a proteína do soro. 22% de proteína do soro sem adição de açúcares. E aqui a gente tem um chantilly.
Mais uma vez, aqui não necessariamente os ingredientes foram usados em função da proteína, mas sim para serem deliciosos, para ter a funcionalidade. Então, creme de leite, leite desnatado em pó. E agora vamos passar para o freezer, que é onde eu vou depois encerrar, porque todo mundo ama sorvete. É o Joe Froyo, é um produto que eu mostrei antes. Lembra daquele café extraído a cold brew? Agora aqui virou sorvete, sem lactose, é lactose free. Leite isolado proteico do leite, lactose hidrolisada. Mais uma vez, ninguém pensa em sorvete como fonte de proteína, mas pronto, temos aqui um produto. E aqui a ênfase é uma formulação mais keto, com concentrado proteico do soro do leite, também com teor mais elevado de gordura, então você tem alto teor de gordura, um pouco de proteínas e pouquíssimo carboidrato. E aqui é o sorvete Rethink. É um produto melhor para você de modo geral, aqui onde os lácteos contribuem muito para serem mais nutritivos. E finalmente, mesmo os nossos amiguinhos peludos gostam de sorvete. E por que não melhorar esse produto? Aqui é para cães, um petisco congelado, também com ingredientes lácteos. Bom, com isso, eu vou encerrar, agradecer muito a atenção de todos. Fiquem bem, em segurança. Se gostaram desta apresentação, aqui está meu website, visitem meu website, se inscrevam para o meu boletim. Todos os dias eu abordo um novo produto lácteo. Algumas vezes é um produto que contém o ingrediente lácteo, eu falo um pouquinho sobre ele, de diversas partes do mundo. É uma maneira da gente se manter atualizado, inovações, tendências e seguir adiante. Desejo melhor a todos e espero que algum dia me convidem para ir pessoalmente ao Brasil. É isso, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigado pelos insights, Nicholas e Donna. Os ingredientes lácteos oferecem muito valor em um único pacote, E tem um papel importantíssimo quando a gente fala em tendência. Pensando aqui em nutrição, a qualidade, sabor, clean label, funcionalidade, processamento mínimo e sustentabilidade. Gostaria de falar um pouquinho sobre a sustentabilidade dos nossos produtos. Nós temos muito orgulho dessa história, que é um ciclo que começa com o comprometimento dos produtores de leite, com essa atenção ímpar ao manejo de seus animais e diminuir a pegada de carbono. As vacas leiteiras, elas são recicladoras, elas digerem partes de vegetais que virariam resíduo. E as vacas aqui não estão competindo com seres humanos por alimentos. Quando a gente fala sobre o uso da água, os produtores de lácteos dos Estados Unidos conservam e reutilizam água já há muitos anos. São especialistas em capturar água dos processos de produção de ingredientes lácteos para poder reutilizar e reusam 5 ou 6 vezes. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de leite do mundo. Uma vaca típica dos Estados Unidos produz 4 vezes mais leite que a média dos animais no mundo. E esta produtividade faz com que nós tenhamos a menor emissão de gases de efeito estufa por unidade de leite comparada a outras regiões do mundo. E dentro dos Estados Unidos, a indústria de lácteos contribui apenas com 2% de toda a emissão desses gases. Para comparar, o setor de transporte gera aproximadamente 29% das emissões de gás de efeito estufa nos Estados Unidos. E a inovação continua. A cada ano, os produtores de leite dos Estados Unidos vão usando cada vez menos águas e terra, contribuem também com menos emissão de gases de efeito estufa. O USDA e a indústria de lácteos dos Estados Unidos são seus parceiros de inovação. Temos escritórios no mundo todo para lhe ajudar, com ideias de aplicação, formulação, suporte técnico e também para identificar os fornecedores de ingredientes lácteos que atendam às suas necessidades específicas. Olá, estamos de volta, pessoal. Bom, meu primeiro comentário é 1 milhão de desculpas pelos problemas técnicos. Acho que essa chuva em São Paulo era um pouco inesperada e realmente impactou a nossa conexão, mas que bom que a gente conseguiu resolver. Então, espero que vocês tenham curtido, que tenham entendido e que tenham gostado realmente das informações fornecidas.
E, bom, agora, claro que eu também gostaria de agradecer a Terry, a Donna e o Nicholas pelas apresentações muito interessantes. Um lembrete para vocês. Como todo esse webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar o vídeo completo, assim como as apresentações em PowerPoint para vocês, tá? Então, se por acaso teve algum problema durante alguns slides, que ficou um pouquinho difícil de ler, isso vai ser definitivamente consertado no vídeo que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? E fiquem à vontade para mandar suas perguntas, porque agora a gente vai oficialmente começar com as perguntas e respostas. A gente já tem algumas, tá? Mas lembro que existem duas possibilidades aqui para submeter perguntas para a gente, que, aliás, podem ser em português, porque nós estamos contando com tradução simultânea. Existe aqui a funcionalidade perguntas e respostas do Zoom e também aqui o box do chat, tá? Do Zoom também. Então, vamos começar. Vamos lá, todos os nossos palestrantes com o vídeo aberto, por favor. E eu tenho a primeira pergunta, ela é bem interessante, porque, inclusive, a Donna comentou bastante nessa parte de proteínas vegetais, etc. Mas eu queria falar primeiro com a Terry sobre, vamos lá, proteínas vegetais. Esse mercado, primeiro um comentário para ajudar também a nossa tradutora, o mercado de proteínas vegetais ainda é um nicho no Brasil, mas nos Estados Unidos nós sabemos que já ganhou bastante espaço. Agora a pergunta, Cecília, tradutora, há alguma vantagem em formular ou consumir proteínas lácteas ao invés de proteínas vegetais, como ervilhas, lentilhas ou arroz? Terry? Thanks very much for that question. Muitíssimo obrigada pela pergunta. Fico muito feliz pela pergunta, porque a gente gosta muito de discutir esse aspecto. Claro que há sim vantagens quando você usa a proteína láctea. A Dana falou sobre isso, eu gostaria apenas de enfatizar que as proteínas não são criadas igualmente, como a gente viu, não é? Mas gostaria de falar das principais vantagens da proteína láctea comparada à plant-based. O primeiro aspecto é a nutrição, e depois o processamento mínimo ou não processamento, depois o clean label e depois a versatilidade funcional. E vou falar agora de cada um. Começando com a nutrição. As proteínas lácteas, estou falando aqui das proteínas do leite e do soro, são proteínas completas. Isso significa que elas contêm todos os aminoácidos essenciais para a nutrição humana. Também o score de qualidade proteica é muito mais alto. O único que chega próximo disso é a soja. Se quiserem aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos realmente mergulhar neste assunto no webinar número 4 desta série, que vai acontecer dia 17 de novembro. 17 de novembro. Depois o clean flavor, né? Então, o que acontece? As proteínas lácteas, elas não deixam off flavor. Então, ela não precisa de nenhum ingrediente para mascarar o sabor. Eu já falei também da funcionalidade, da versatilidade funcional. As proteínas lácteas são muito versáteis. E as proteínas do leite e do soro, elas têm funcionalidades diferentes. Então, quando a gente pensa no portfólio, elas podem cobrir uma ampla gama de diferentes funcionalidades. E é a proteína láctea que atende todas as necessidades. Alguns dos benefícios funcionais essenciais são o quê? A capacidade de reter água, estabilidade ao calor, viscosidade, emulsificação, estabilidade, gelatificação, a espuma. E a gente tem uma monografia técnica disponível no nosso website, que é chamada Uma Nova Era para a Proteína. Por que esses lácteos dos Estados Unidos oferecem essa proteína de alta qualidade ao mercado? E nós também vamos nos concentrar nesse aspecto no nosso terceiro webinar, que vai acontecer dia 5 de novembro, daqui a algumas semanas. O último ponto é o processamento simples ou mínimo. Então, um estudo publicado recentemente este ano comparou as proteínas lácteas com outras fontes proteicas. E quando a gente pensa no processamento e impacto nos recursos ambientais,
começando desde pós-colheita até a produção do pó proteico depois já acabado. Eu gostaria apenas de compartilhar 2 aspectos importantíssimos, 2 resultados. O processamento de proteínas vegetais, elas podem exigir outras coisas além da água, solventes, por exemplo, álcool, etanol, sais ácidos, agentes cáusticos, e o lácteo precisa só da água. Outra vantagem principal é que durante o processo de isolamento e purificação da proteína, que você pode fazer isso para proteínas lácteas, né, e as vegetais, o que acontece? Há coprodutos que são gerados. E eles podem ser usados ou serem descartados. Agora, da proteína láctea, eles são muito mais usados, esses permeados, por exemplo, e a lactose. Também vamos falar mais sobre isso no nosso seminário no dia 5 de novembro. Foi uma longa resposta, mas eu espero que eu tenha ajudado. Vamos voltar a Carolina. Obrigada. Ótimo, Terry. Não foi longa, foi ótima. Muito obrigada. Pessoal, a gente tem bastante pergunta. Deixa eu pegar uma. Vou passar para a Dona agora. A pergunta da Laís, me perdoa, Laís, se eu falei o seu nome errado, mas é Laís Becker. Pergunta: todos os produtos de alta proteína são feitos com soro de leite em pó ou alguns utilizam o soro líquido? Eu acho que a maior parte deles usa o em pó. Eu vou pedir a Terry que me ajude, mas eu não acho que quando a gente pensa na fabricação, eu entendo que o processador de lácteo que vai produzir, não é, muitos produtos, por exemplo, a quem faz queijo, talvez ele use então esse soro se for fazer uma bebida. Mas eu diria que a maior parte, quando a gente fala em soro do leite, a gente está falando dele em pó. Eu acho que normalmente depois ele vai ser desidratado. Terry, você pode agregar alguma coisa? Exato, Dana. Eu diria que também do ponto de vista de transporte, você não quer transportar toda aquela água se você não precisar. E para a gente poder exportar para mercados do mundo todo, a gente exporta então o produto em pó, porque seria um desafio exportar o soro líquido, porque a vida de prateleira também seria muito curta, teríamos problemas de contaminação. Então seria assim em pó, muito mais fácil para você poder usar e também agregar a outros produtos em pó no seu processo de fabricação. E eu diria também que o fato de você ter o produto em pó, você aumenta a vida útil, não vai precisar de refrigeração. Então, tem um aspecto econômico também. E os pós, eles se reidratam muito facilmente. Isso nas diferentes formulações, diferentes categorias. Nós vamos falar mais sobre os processos para hidratar os pós no seminário dia 5 de novembro. Eu tenho mais uma pergunta para a Dona e a gente vai voltar um pouco naquela tendência de proteínas vegetais. E até uma pergunta muito relacionada a como a indústria de lácteos, ou a indústria que está acostumada a usar a proteína láctea, pode lidar com isso. Tradução, agora eu vou começar com a pergunta. Como que a indústria de lácteos dos Estados Unidos está trabalhando ou lidando com a tendência do consumidor de querer mais alimentos de origem vegetal? Você, Dona, tem alguma sugestão de como a indústria de lácteos brasileira pode fazer os ingredientes lácteos terem êxito com os alimentos de origem vegetal? Yes, that's an excellent question, and thank you very much. Excelente pergunta, muitíssimo obrigada. Bem, na minha apresentação, eu já dei vários exemplos de produtos onde a gente tinha uma combinação de ambas. E como eu falei na minha apresentação, os lácteos melhoram muito o sabor dos produtos à base de vegetais. E a indústria láctea, os ingredientes, os produtos que a gente
produz e comercializa são muito compatíveis com os alimentos à base de vegetais. Uma das oportunidades é com produto à base de vegetal que você nunca conseguiria chegar à densidade ou à quantidade de proteína por porção se você trabalhar só com a proteína vegetal. A qualidade não é a mesma, nós temos problemas de sabor. Tudo isso vai impedir que você tenha um produto hiperproteico por porção. E é aí que os ingredientes lácteos conseguem complementar os produtos à base de vegetais. Aquele produto Muscle Mac que eu mostrei, um macarrão, é um exemplo maravilhoso. Você tem a massa em si, a pasta, que é a base de vegetais, mas você precisa fazer com que as pessoas comam. Tem que ter um molho gostoso e aumentar o valor proteico. Então, o que a gente vê nos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala em congelados, alimentos prontos congelados, é que eles têm muitos desses produtos à base de vegetais. E você pode ter um produto para dieta cetogênica, ou uma lasanha, uma massa, mas os ingredientes lácteos, na forma de queijo, de molhos, que você vai colocar a base de isolado do leite, da proteína do leite, tudo isso para você aumentar o teor proteico. E a gente não conseguiria fazer isso só com a proteína vegetal. Então, essa combinação funciona super bem. Não é só oferecer um produto nutritivo, que é o que as pessoas querem, mas também a gente melhorar o sabor. Senão o produto não vai ter um sabor gostoso, o consumidor não vai simplesmente comer. E é por isso que a gente fala que os lácteos melhoram muito o sabor de tudo que é a base de vegetal. Muito obrigada, dona. Só para a gente variar um pouquinho de apresentador, tem uma pergunta para o Nicolas agora. Nicolas, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente como que o ATO, como o seu escritório no consulado americano, pode ajudar a indústria brasileira a se conectar com fornecedores americanos ou até mesmo obter informações importantes em relação ao comércio de ingredientes lácteos entre o Brasil e os Estados Unidos. Muito obrigado, Carolina, pela pergunta e bom dia para todos novamente. Nós aqui em São Paulo, no escritório do USDA, trabalhamos muito em fazer essas parcerias, ajudar vocês, aqui importadores e produtores brasileiros, a ter essas conexões com nossos exportadores nos Estados Unidos. A gente trabalha muito perto com grupos como o US Dairy Export Council, como com a Terry, por exemplo. Se vocês precisarem dessa ajuda, nós poderíamos ajudar vocês a fazer essas matching, essas conexões com produtores. Nós também trabalhamos muito em fazendo missões comerciais, apoiando importadores brasileiros para ir nos Estados Unidos e ter aquele relacionamento com nossos exportadores. E eu vou ter nosso site no chat para vocês conseguir olhar ele. Nós também temos muitos relatórios e muitas informações sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, na parte de oferta e possibilidades de exportações. E sempre eu estou à disposição de todos vocês. Meu e-mail está na apresentação, eu vou botar aqui também no chat. E se tem alguma pergunta, sempre pode nos contactar. Muito obrigado. Obrigada, Nicolas. Falando em e-mails, nosso próximo slide tem todos os e-mails dos palestrantes, então fiquem atentos. E também, complementando a resposta do Nicolas, nós, como USDEC aqui na América do Sul, nós também podemos fazer as conexões para vocês e ajudá-los com toda a informação técnica em relação a todos os produtos. Bom, voltando, tem uma pergunta muito interessante aqui da Maria Eugênia, e vamos lá. Poderiam me informar se há produtos comerciais de bombons com recheios sem adição de açúcar e alto teor de proteínas?
é um comentário dela agora. No caso de recheios de bombons ou barras de chocolates com alto teor de proteínas lácteas, existe um limite máximo do teor de proteína para que não ocorram problemas tecnológicos na produção do recheio e também da sua vida útil, do seu shelf life. Talvez seja um mix entre Terry, Dona, e também eu já vou recomendar aqui para Maria Eugênia ficar de olho no nosso próximo webinar, mas eu achei a pergunta boa. Com vocês. I got it. Yeah. I'll just make a couple of comments and pass Eu it to tenho Donna. alguns comentários antes de passar para a Dona. Sim, é possível a gente incorporar esses ingredientes lácteos, como o permeado e a proteína do leite, para produtos de confeitaria, como produtos com chocolate. No nosso website, a gente tem uma seção onde você pode olhar até formulações e receitas, e nós temos muitos. Eu acho que nós temos 700 fórmulas, e até para que a gente faça trufas, por exemplo, usando a proteína láctea. Então, isso é possível sim. E a nossa posição é que essas proteínas lácteas podem sim ser incorporadas em diferentes produtos para diferentes refeições, diferentes momentos do dia, como uma sobremesa, uma bebida, como uma entrada, como snack. Então, sim, é possível e a gente pode ajudá-la com formulação se for necessário. Eu vou acrescentar dizendo que é possível. Eu sempre gosto de apenas fazer um alerta. O que é que a gente está querendo oferecer quando a gente acrescenta proteína? Normalmente, o chocolate é aquele produto para o seu prazer, mas vamos pensar. Se você pensar nas próximas etapas, talvez você tenha, então, essa trufa com mais proteína. Isso pode também, depois, talvez, a gente pensa assim, lá no... Você ter um produto com 2 compartimentos, por exemplo, e você pode até depois colocar isso no iogurte. E aí você já tem um produto contendo proteína, mas você pode, por exemplo, colocar isso dentro de um sorvete, para aumentar ainda mais o teor proteico do sorvete. Vejam, claro que tudo tem um limite de quanto de proteína você consegue adicionar. Mas, se você colocar, por exemplo, uma trufa que você pode misturar um iogurte ou um sorvete, você aumenta o teor proteico. E aqui não é confeitaria, mas, por exemplo, o crouton, cracker também, que você possa jogar numa sopa ou você possa colocar numa salada, por exemplo. Então, uma trufa apenas hiperproteica, claro que há vantagens e desvantagens, mas vai depender. O que é que o consumidor quer? Ele quer proteína ou ele quer aquela trufa, aquele bombom? Mas, claro que a gente consegue, sim, sempre aumentar o teor proteico quando a gente pensa em iogurte e sorvete. Eu acho que é uma grande oportunidade. Você agrega valor ao seu produto. Então, se você tiver um iogurte com uma trufa, por exemplo, um iogurte com trufas, eu acho que você vai desenvolver um produto, né, premium, vai dar permissão ao consumidor para que ele simplesmente coma aquilo pelo prazer. Então, claro, tem o iogurte, a parte nutritiva, mas eu gosto dessa ideia de como o ingrediente lácteo permite que o consumidor simplesmente aprecie o alimento pelo prazer dele. Muito obrigada por falar também desses crisps também, onde a gente tem o soro do leite. Nós temos muitos processadores que fazem aquelas bolachinhas dos crisps e eles acabaram desenvolvendo isso em muitos produtos. E isso fica na mesma linha do que a Dona falou durante a apresentação dela em relação ao pão, por exemplo. Porque quando a gente procura indulgência, a gente nunca... proteína, a gente nunca associa um pão com proteína, mas exatamente essa tendência de mercado que a gente tem visto. Tenho mais uma pergunta, acredito que a Dona que vai responder essa. A introdução de prebióticos e probióticos em produtos lácteos é uma oportunidade de agregar valor ao produto. Cecília, agora a pergunta.
quais os produtos lácteos com maior tendência de mercado para esse ramo de prebióticos e probióticos? All of them. Todos. É uma grande oportunidade. Quando a gente fala dos probióticos, prebióticos, né? Bom, quando a gente volta ao probiótico, e o prebiótico é a fibra, né? Bem, todas as aplicações lácteas podem ser consideradas. Aqui nos Estados Unidos, eu diria que os alimentos, bom, em função, né, de ter essa conotação saudável, iogurte é o que faz com que as pessoas pensem num produto saudável. Mas eu mostrei um exemplo onde você agrega prebióticos e probióticos, por exemplo, num sorvete. Acho que eu nunca vi isso em manteiga, mas nem num chantilly. Mas quando você pensa, faz muito sentido colocar ou ter eles presentes em produtos que já são proporcionados. Eu acho que aí você também tem esse atributo da funcionalidade. E o consumidor tem a garantia que eles estão ingerindo o necessário de prebióticos e probióticos. Quando você toma, por exemplo, um iogurte ou uma bebida, você já sabe que aquela porção tem 20 bilhões de micro-organismos, 5 gramas de fibra probióticos na forma, não é, dos emulsificantes e outras. Então, a gente diz que todos os produtos lácteos podem ser usados como veículos para prebióticos e probióticos. Eu acho que a melhor coisa é você escolher um produto que venha assim uma porção por indivíduo, já vem proporcionado para garantir que ele está consumindo o suficiente dos ingredientes ativos. Uma das coisas que eu também acho importantíssimo destacar é garantir que a gente esteja educando o consumidor com relação ao valor desses ingredientes adicionais. E nunca desvalorizar o produto, cobrando menos. Não, é um produto premium. A gente precisa também de uma campanha de marketing, educar o cliente, o consumidor, do porquê esse produto é mais caro, ele contém prebiótico e probiótico. E hoje a saúde gastrointestinal é muito discutida. O consumidor está ligado nisso, sobre ao melhorar a sua imunidade, ter um alimento mais saudável. E os produtos lácteos são excelentes para que a gente consiga oferecer isso ao nosso intestino, né, juntamente com as fibras. Muito obrigada, dona. Pessoal, a gente está se estendendo bastante no tempo aqui, mas a discussão está tão boa e também eu vejo que está todo mundo super online ainda conosco, então muito obrigada. Alguns comentários. A gente tem muita pergunta ainda, então a gente com certeza vai ter que responder isso depois do webinar, tá? Então, esperem resposta por e-mail. E também, lembrando, eu vou disponibilizar a gravação para vocês, tá? Então, tem gente comentando aqui que não conseguiu acessar a do último evento. Vou mandar tudo de novo. E eu tenho uma última também comentário, tem gente também pedindo onde encontram as informações que todo mundo aqui está mencionando, técnicas, site, gente, thinkusadairy.org, é o que está aqui na tela, na linha de baixo, tá bom? Eu vou pedir só para mudar o slide para o próximo, não que a gente tenha terminado ainda a sessão de perguntas e respostas, eu tenho uma última pergunta, só para vocês também já terem acesso aos e-mails dos palestrantes, tomem nota e fiquem à vontade para entrar em contato com eles. Eu adicionei também aqui o e-mail do nosso escritório, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao nosso trabalho, material em português, a gente pode ajudar com formulações também, conexões, enfim, tudo que a gente já comentou. Vou proceder para uma última pergunta, que infelizmente não vai dar tempo de fazer todas. Dona, o que você acha em relação às bebidas veganas? Vamos lá, Cecília. Você acha que as bebidas veganas continuarão a crescer em popularidade entre os consumidores? Como nós, da indústria de lácteos, devemos observar isso?
Wow, that is a good question and a Olha, complex. essa é uma ótima pergunta, apesar de ser muito complexa. Se eu tivesse a resposta sobre o que os consumidores vão fazer, né? Bom, eu estou rindo porque se tivesse me perguntado isso em janeiro ou fevereiro, eu acho que a minha resposta teria sido totalmente diferente, porque, claro, a pandemia mudou como a gente compra, como a gente cozinha, como a gente come. Então, qualquer coisa pode acontecer. You need to look at A it ideia de uma bebida vegana. A gente precisa pensar nisso sobre diferentes aspectos. Quando a gente fala de uma bebida vegana, que vai ser 100% uma bebida também com frutas. Para mim, essa é uma bebida vegana, onde você não acrescenta sucos, mas também o leite de amêndoa, mas ainda é uma bebida vegana, mas não oferece o aspecto nutritivo e nem aquela coisa mais deliciosa que o ingrediente lácteo oferece. Então, eu diria que esses produtos ainda serão populares. Também os sucos cold press, prontos para beber, que fica lá disponível, né, no supermercado, na seção de hortifruti, eles vão continuar. E eu acho que os sucos de vegetais, de hortaliças e de frutas vão continuar. Agora, se eu soubesse exatamente o que é que o consumidor da manhã vai querer, bom, eu seria riquíssima, né? Porque eu investiria nesses produtos. Então, qualquer coisa pode acontecer também com o consumidor. O que aconteceu é que hoje as pessoas estão mais ligadas no valor nutricional. Eu acho que há muitas oportunidades quando a gente pensa nessas bebidas e na possibilidade delas serem vegetarianas e terem o quê? Produtos lácteos, ingredientes lácteos, não contém carne, certo? Carolina, eu gostaria de acrescentar. Gostaria apenas de enfatizar esse último ponto que a dona trouxe. Vegano, sim, o vegano não consome produtos de origem animal, como os lácteos. Agora, aquele que segue a dieta vegetariana e a flexitariana consomem os lácteos. E eu acho que eles representarão a maioria da população. São pessoas que querem fazer o consumo moderado. Eu acho que vai representar a maior parte do seu mercado. Então, o foco em produtos onde você tem ingredientes vegetais e lácteos combinados. Eu acho que com isso a gente vai ter mais sucesso no mercado. Eu concordo totalmente. Isso, super concordo. Ok, eu sei que eu disse que aquela era a última, mas a gente é brasileiro, a gente sempre tem aquela que a gente fala saideira, the last one. Porque chegou uma pergunta muito boa aqui, então eu vou fazer para vocês. Tem se falado muito sobre a proteína láctea e a nutrição dos lácteos. Mas em relação à indulgência e os lácteos saborosos, o que a gente pode comentar exatamente em relação à alta proteína, à nutrição, mas também ao sabor? Alguns exemplos. Creme, manteiga, sorvete. E a pergunta é, quais são as oportunidades que vocês veem nessa área? Is that for me? É para mim? Well, I sort of touched on it. Eu falei um pouquinho já sobre isso com alguns dos exemplos, né? Do sorvete com iogurte e até das smoothies. Eu adoro essa ideia de você se dar permissão de comer ou beber alguma coisa deliciosa, né? E quando a gente pensa nos lácteos, eles são deliciosos. Tá, mesmo que você pegar uma colher, não é, de soro, você vai falar, tá, é bom. Agora, se você pegar de outras coisas, você vai falar, acho que não. Então, a beleza de coisas, você falou manteiga, você falou de creme.
Eles são simples, eles são naturais, é um único ingrediente. Eu acho que um ótimo exemplo é aquele creme para café. E uma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos com a pandemia é que nós temos também cremes, não é, que são refrigerados e eles estão vendendo assim muito, porque as pessoas não vão mais ao Starbucks, as pessoas têm que preparar seu café em casa. Então eles querem também ter aquele prazer. Eles não querem só o café. Então, eles querem um café mais turbinado. Então, a gente vê esse aumento do consumo deles aqui nos Estados Unidos. Agora, quando a gente pensa, então, nesses cremes, nos dairy creamers, só tem um elemento. Quando a gente pensa naqueles que não são a base láctea, você tem 7 ingredientes. E aí, quando você vai avaliar, por exemplo, aqueles que têm um sabor melhor, eles têm açúcar. A gente mantém o quê? Os nossos rótulos bem simples, clean e vejam que você vai usar muito mais coisas e processar mais quando você não usa os lácteos, até para você ter aquela sensação na boca e aquela coisa gostosa, deliciosa. Eu acho que há sim oportunidade. E vamos pensar, é simples e delicioso. Para que a gente vai tentar fazer outras coisas para mimetizar o que a gente já tem pronto, né? Eu concordo totalmente, Dona. Os produtos lácteos que você citou, quando a gente fala dos pós-lácteos, né, da manteiga, a Carolina falou, né, eles têm um sabor maravilhoso e eles dão mais sabor a qualquer coisa. Tudo fica melhor. Gente, essa foi oficialmente a última pergunta. Vou me controlar aqui para não fazer mais. Bom, então eu gostaria de agradecer a todo mundo. Antes de todo mundo ir embora, por favor, segura aí mais alguns minutinhos. Eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês em relação ao conteúdo desse webinar. Então, eu vou lançar aqui um poll. Adoraria, muito agradeceria se vocês pudessem nos avaliar e avaliar o conteúdo desse webinar para a gente continuar melhorando. E também gostaria de comentar que a gente tem mais um webinar nas próximas semanas. Vamos mudar o slide, por favor, que tem também a informação sobre o próximo. Como eu comentei no começo, esse webinar ele é o segundo de uma série de 4 eventos online. E o próximo é muito, muito empolgante. E, aliás, eu acho que vai ser o mais esperado, porque muitas das perguntas que a gente recebeu aqui é muito sobre aplicações. Então, a gente vai falar sobre usando proteínas lácteas dos Estados Unidos em alimentos e bebidas, suas funcionalidades e aplicações. Esse webinar de hoje já ficou um pouco longo, então o próximo vai ser ainda um pouquinho mais. Então, se vocês puderem separar 2 horas, seria legal, porque a gente vai trazer demonstrações para vocês em laboratório. Tá? Vai ser dia 5 de novembro, uma quinta-feira, às 10 horas da manhã do Brasil. Como que vocês vão se inscrever, gente? Olha o site, www.lacteoseua.com. Tá? De novo, lacteoseua.com. Também no e-mail de agradecimento que a gente vai mandar automaticamente pelo Zoom, a gente vai mandar esse link para registro, tá? Dúvidas, por favor, me escrevam, nos escrevam em todos aqueles e-mails que a gente também ajuda vocês a se inscreverem. Bom, acabou aqui o pool, então, enquanto eu já comentava dos resultados então, do próximo webinar. Então, vou gerar o resultado para vocês, porque é muito legal a gente ver que a gente está no caminho certo. Todo mundo o pessoal acha que foi excelente. Então, muito obrigada pelo feedback. E então, agora eu gostaria só dos últimos minutos de convidar os oradores a falarem as suas palavras finais para a gente realmente encerrar o evento. Então, primeiro Terry, depois Nicolas, depois Dona. Terry. Thanks, Carolina. So I just want to Muitíssimo obrigada, Carolina. Gostaria de agradecer a participação de todos. Agradecemos a oportunidade de poder compartilhar as informações sobre algo que a gente ama. A gente ama os lácteos. Nós achamos que há maneiras maravilhosas de usarmos também esses ingredientes. Esperamos que tenham aprendido alguma coisa e, por favor, esperamos a sua presença no próximo.
Muito obrigado novamente pelo convite. E uma coisa que eu queria reforçar é nossos exportadores nos Estados Unidos têm uma coisa muito importante, que é o que a gente fala em inglês, reliable. Na minha apresentação, vocês escutaram como nossa indústria teve que se ajustar aos desafios do COVID-19, do Covid, mas ainda nossos produtos conseguem exportar produtos de qualidade para o Brasil e para o mundo todo. No futuro, qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar com o River Globo, Carolina, e com o USDA aqui em São Paulo. Muito obrigado. Obrigada, Nicolas. Dona? Sure. Well, thank you again very much for this Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Eu realmente espero que eu possa visitar o Brasil pessoalmente no futuro. O que eu gostaria de destacar é que a indústria de alimentos, de modo geral, ela está mudando, ela mudou e ela está mudando tão rapidamente em função da situação da pandemia. E consumidores no mundo todo, né? Hoje eles estão mais ligados no que estão comendo, no impacto que isso tem neles mesmos. Eles querem se manter saudáveis. Como é que aquele alimento é preparado? Como ele é processado? O que é que ele me oferece? O que é que ele me entrega? Então, nós temos muitas oportunidades de falarmos do valor nutricional dos ingredientes, do que se trata aquele produto. Temos tantas oportunidades. O consumidor de hoje, ele quer essa informação. Eles estão prontos para adotar muita coisa, eles querem aprender. E muita gente hoje tem tempo, as pessoas têm tempo, as pessoas hoje têm mais tempo de fazer pesquisa online. Eles podem procurar o que é soro do leite, por que eu quero soro do leite na minha dieta? Então, vejam que é uma oportunidade de usarmos, de a gente poder aproveitar, preparar alimentos saudáveis e oferecer também informações, não é, aos nossos consumidores. Como já disse, isso tudo está mudando. Para mim, é uma oportunidade que não existia em janeiro, quando todos nós estávamos simplesmente correndo, né? Pegava bananas, saía correndo, ninguém sentava para fazer as refeições, para poder, por exemplo, comer cereais com leite, ou comer um bagel hiperproteico, ou passar ainda Nutella hiperproteica. Portanto, muitíssimo obrigada. Bom, gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, nossa audiência continua alta, e até o dia 5 de novembro. Obrigada a toda a equipe River Global, ao USDEC, ao USDA, a Dona e todos que estão por trás dessa organização. Até a próxima, gente. Tchau!